Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Aqui, na carta de Pedro, está centrado o ensinamento de Deus para todos nós, no sentido de, ao invés de procurarmos fazer o mal, devemos procurar fazer o bem. Nunca trocar o bem pelo mal. Sempre usar e perseguir, persistir, não desistir de praticar o bem. Dentro dessas palavras, inspirado pelo bem e o mal, mas na verdade só queremos o bem, porque queremos a cura, dada por Deus, ministrada pelos médicos dos médicos. Então, a lei da vitória, Deus dá a vitória a todos nós. E nós podemos ver isso onde? Em 1 João, ele diz assim, 1 João 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecimento e o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fazer o bem, guardar os ídolos significa que nós não devemos deixar nos enganar como os cristãos que somos. Estamos perseguidos, como muito bem disse a promotora, a doutora Thelma, ela já trouxe no início esse conjunto que nós devemos observar. Isso é por ordem de Deus. A nossa conduta é meio de quê? Nós devemos evitar praticar as condutas que os pagãos se submetem. Nós não devemos ser como eles. Como os cristãos, nós devemos sempre buscar o bem e evitar tudo aquilo que os pagãos fazem, que é o mal, a perversidade, né? O Satanás está aí para quê? Matar, roubar e destruir. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo nos ensinou é o amor. Deus é amor. Então é fazer o bem. Amar, 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 amar. E lutar. Lutar sempre. Por exemplo, podemos trazer daquela passagem da parábola do juiz iníquo e da viúva inoportuna. Ela trouxe o quê? Que ela persistiu em oração, ela estava fazendo bem, persistiu em oração, 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 oração. O que ela está nos ensinando? Orar, orar, orar incessantemente. Isso é que nós temos que fazer como bons cristãos. Estamos fazendo bem à humanidade, estamos fazendo bem à comunidade, estamos fazendo bem a nós mesmos. Nós, fazendo bem, devemos procurar as vantagens da disciplina. Deus é disciplinado, porque as promessas de Deus, ele tem as promessas incondicionais e tem as promessas condicionais. As promessas incondicionais, ele concede a todos aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Mas as promessas condicionais exigem a fidelidade, ele exige a fé, ele exige a boa conduta de todos nós. Porque Deus é fiel, Deus cumpre todas as promessas. Ele disse em Gênesis 12, 1 a tu serás uma bênção. Ele prometeu a Abraão e cumpriu. Porque ele foi cumprindo através de Abraão, ele cumpriu através de Isaac e ele cumpriu através de Jacó. Consumou isso, eu demorei muito tempo estudando para entender, demorei a entender. Quando houve o encontro de Jacó com dizem que é o anjo, mas na verdade era o próprio Deus. E você não será mais Jacó a partir de hoje, você é Israel. Na verdade, Deus estava consumando o quê? Uma promessa que ele tinha feito a Abraão. E aí nasceu a nação de Israel, a nação que Deus tinha prometido. Tu serás uma bênção e te darei uma nação. Larga a tua parentela, vá fazer o bem, vá fazer o bem. E olha que Abraão era originário de uma família de idólatras. Toda a família, tradicionalmente, todos os ancestrais de Abraão eram idólatras. Mas Deus enxergou em Abraão
a bondade, a misericórdia e o bem. Por isso chamou Abraão. E quando chamou Abraão, tinha quantos anos? 75 anos. E quando Deus fez isso? Há mais de 4.000 anos atrás. Então, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz, porque fez o bem. Ele foi corrigido. Não gostou da correção. Mas, ao final, o resultado da correção, o que foi? Trouxe um bem, um benefício a ele. Trouxe paz. É o que nós buscamos para todos. Paz. A questão da disciplina. Por que a nossa natureza humana quer? Ela é sempre contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza quer. Veja a diferença, veja o antagonismo. Quero contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem, ou seja, nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós temos que fazer o que Deus nos orienta a fazer, fazer o bem. Inteligência divina. Vamos aproveitar a inteligência divina, porque a inteligência divina é o bem, benefício, bondade, misericórdia, graça, perdão, piedade. Ele foi tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que ele negou a nós o próprio Filho para trazer graça para todos nós. E de graça. E se sacrificou no madeiro, numa morte cruenta e humilhante, que era a morte mais humilhante daquela época. Tanto é que Pedro, quando foi também sacrificado, ele disse: eu não mereço morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Vocês vão me pendurar no madeiro, mas de cabeça para baixo. Olha a humildade, o exemplo que Pedro trouxe para nós, da bondade. Ele estava seguindo o exemplo do ensinamento que ele teve, e era um pescador de peixe. Passou a ser pescador de almas. Nós queremos ser pescadores de alma. Nós estamos aqui para pescar almas. Nós queremos pescar almas da magistratura brasileira. Esse é o nosso empenho, essa é a nossa vontade, esse é o nosso desafio, Fábio Dutra. E hoje estou aqui, eis-me aqui, sempre que precisar estarei aqui para buscar almas, para fazer o bem. Eu só quero fazer o bem e quero que seja exemplo para todos nós. Eu não quero ser o exemplo. Quem é exemplo é Jesus Cristo. Quem é exemplo é Deus. Ele é que é o modelo, ele é que é o nosso paradigma. Ele é que é o nosso espelho. Nós devemos olhar para ele e a luz que reflete dele nós devemos seguir. Então, da inteligência divina. Veja Daniel, né? Nós podemos pegar. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas e ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. E ainda foi contra e agiu contra o decreto do rei. E foi denunciado por isso. Mas ele estava fazendo bem. E por estar fazendo bem foi vitorioso. O que nós buscamos é ser vitorioso. Apesar de todos os desafios, apesar de todos os desatinos humanos, apesar de toda a comoção intestina das mentes humanas desse mundo odierno. Disciplina em relação aos garotos. Isso é para relativamente aos jovens. Foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele foi um bom governante nos primeiros 20 anos, inclusive construiu o templo. Um modelo, um exemplo. Mas os outros 20 anos do governo de Salomão foi um desastre. Ele mesmo reconheceu, tanto fez que deixou legado para nós Eclesiastes, deixou legado para nós Provérbios, e deixou mais alguma coisa. São 3 livros dele. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel. Aquele Israel que, quando Jacó, que era o estelionatário, encontrou-se com Deus e teve o batismo do Espírito Santo, ali não houve o nascimento de Jacó. E houve a nação. Deus cumpriu
a outra parte da promessa que ele tinha feito a Abraão. Só fez coisa boa, Deus só fez coisa boa. E a partir daí, Jacó, Israel, passou também a fazer coisa boa. Ele teve 11 filhos e uma filha. José teve dois filhos, eram os netos de Jacó. Jacó, antes de morrer, abençoou os 2 filhos de José. Ou seja, fez por quê? Deus que orientou, fez bondade. Por quê? Disse, os 12 filhos, quer dizer, eram 11 filhos homens e uma mulher. Morreu José, mas deixou 2 filhos. Jacó abençoou os 2 filhos. Os 10 filhos remanescentes de Jacó, com mais os 2 netos, formaram as 12 tribos de Israel. Olha a nação de Israel aí. Pela bondade e misericórdia de Deus, fez o bem a todos nós, o bem à humanidade. A disciplina para se enxergar. Às vezes a gente fica reclamando de tudo e não enxerga nada e está tudo na nossa frente. Fácil de se ver. Mas nós, às vezes nós não vemos porque nós não queremos, às vezes nós não vemos porque nós somos indisciplinados mesmo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Ou seja, está em Ageu 1:5, tá? Considerem, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. É que é para a gente enxergar, passar a ver. E ver o quê? Ver o bem. Acontece coisas que às vezes não nos é muito agradável, mas tudo se supera. Se acreditarmos em Deus, se acreditarmos na bondade de Deus, se acreditarmos na misericórdia de Deus, se acreditarmos na fidelidade de Deus, enfim, se acreditarmos em Deus. Basta acreditar em Deus. Basta acreditar nas promessas de Deus. As promessas de Deus para o homem, as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus para a humanidade, as promessas de Deus para tudo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Porque os dias são maus. E é maus com U. Não é o mal com L. Maus com U é ruim, são ruins mesmo. Está em Efésios 5:15-16. Novamente a disciplina, gente. A disciplina nas amizades. A gente já pode tirar isso da própria Bíblia. Abraão, quando foi chamado, Abraão tinha bênção, tinha unção. Mas ele foi disperso, não prestou atenção, levou Ló junto com ele. Deu no que deu. Primeiro, Sodoma e Gomorra. Fui 2 vezes a Israel visitar todo Israel, e especialmente Sodoma e Gomorra. É uma tristeza. Não nasce nada lá. Foi destruído. E a mulher dele, que teimou, resistiu, olhou para trás. Não podemos olhar para trás. Temos que olhar sempre para frente. Temos que seguir o caminho. É o exemplo de Deus. Jesus quis tormentado o tempo todo, mas ele seguia em frente. Paulo, depois da conversão dele, sempre ele fez bem as 2 coisas. Bem, na verdade, eu vejo assim. Porque quando ele perseguia obedecendo, disciplinado. E quando ele se converteu, ele se transformou no maior teólogo, que é o exemplo. Para a gente entender quase tudo da Bíblia, estudar teologia, nós temos que estudar as cartas de Paulo, senão a gente não entende nada que está na Bíblia. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Me desculpem, nós somos do Poder Judiciário, mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, porque Deus avalia pelo coração, internamente. Nós temos que ter coragem de dizer isso, e não olhar externamente, vai avaliar qualquer coisa pelo lado externo. O homem olha, a mulher está bonita, oh, que maravilha. Mas ele não olhou o coração dela, vai se dar mal. Ou então a mulher olha o homem e vê só o lado externo, não vê o interior. Por isso que ele faz o julgador, nós como juiz, quando só olhamos o lado externo, com certeza a sentença está errada. Nós temos que olhar o interior, porque lá, na verdade, está guardado aquilo que Deus quer. Deus avalia, Deus admira quando o homem ou a mulher tem um bom coração. Pois tenhamos um bom coração. Então, gente, meus irmãos,
por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Essa vida mundana, perversa, malvada, da droga, do vício, de tudo mais. Vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 1, 2. Olha, Romanos é Paulo. E Paulo não ficou o tempo todo. Só depois do encontro dele com Jesus, que o batizou no Espírito Santo. Na verdade, Jesus Cristo, no encontro que teve com Paulo, ali foi já começou o batismo de Paulo. E Paulo saiu cego, foi lá para o país árabe, não vou dizer o nome, não precisa, e Deus usou apenas como canal, que era para os homens entenderem. O profeta, aí é o encontro de Paulo, e o profeta ficou com medo, porque Paulo matava todo mundo. Ele ficou com medo de ser assassinado por Paulo. Mas quando chegou lá, fez apenas uma oração. Paulo já estava em oração há muito tempo. Paulo nem dormiu. E a partir daí, Paulo só passou a fazer o bem. Levou mais 3 anos, assim como Jesus Cristo também ficou 3 anos treinando. Ou seja, Paulo também usou 3 anos o seu treinamento. Então, nesse período que nós travamos essas batalhas para sermos, de início, quando pequenos, crianças, depois adolescentes, indisciplinados, mas nós temos que buscar ser o quê? Disciplinado. Mamãe, papai, disciplina, mas os filhos resistem. Assim Deus tenta nos disciplinar e nós permanecemos sempre teimando e sendo indisciplinados. Vamos procurar ser disciplinados. Então, o que nós precisamos saber é que, para termos bons resultados, nós temos que cuidar bem das missões que nos são outorgadas, que nos são entregues a nós. E nós, como agentes políticos, magistrados, nos foi entregue uma liderança à sociedade, no nosso caso, da sociedade brasileira, e os demais magistrados dos outros países, da sociedade de cada país, de cada nação. É isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque o verdadeiro vencedor nunca desiste. Nunca desiste. Eu nunca desisti de nada. E quando chega na hora que desiste disso, não, eu vou persistir. Eu persisti até hoje. Terminou o tempo, presidente. Essa eu queria deixar. Não desista. Insista. Permaneça. Faça como todos, como a viúva fez. Ela persistiu e não desistiu.